E aí pessoal, como vocês estão? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de algo que veio ocorrer há um tempinho. Aconteceu uma coisa bem chata e a gente realmente precisa conversar sobre isso. Como vocês sabem, teve um assunto bem delicado relacionado a assédio, que é um assunto realmente muito importante a se discutir. Mas tem algumas coisas que vocês ainda não sabem, então vamos lá. Bom, para começar, nada mais que justo da gente falar de quem estamos falando. E, bom, como poderíamos descrever essa pessoa que está sendo acusada? Usaremos o nome de Vaticano para representá-los, pois não queremos degredir a imagem de ninguém. Para início de conversa, quando nós conhecemos ele andava com um grupo de pessoas não muito amigável, podemos dizer assim, pessoas tóxicas, que poderiam se enquadrar bem no que ele apresenta ser hoje. Uma pessoa vazia. Antes dele vir para o nosso colégio, ele parecia uma pessoa mais tranquila. Ele tinha saído daquele grupinho e ele era uma pessoa normal como todo mundo. Só que depois que ele chegou, ele parecia totalmente diferente. Parecia uma pessoa sem sentido, como poderíamos dizer, uma pessoa perdida. Não conseguia interagir e o pouco que ele interagia eram palavras repetidas que nós falamos por último. E isso incomodava bastante, principalmente a mim, que era basicamente o melhor amigo dele. Mas nós descobrimos a raiz desse problema, uma possível história de assédio. E é assim que a nossa jornada começa. Bom, para começar, nós não vamos utilizar o nome das pessoas envolvidas. Nós utilizaremos apenas nomes de países no lugar, para não prejudicar a imagem de ninguém. E, para início de conversa, o nosso amigo Vaticano contava as diferentes versões da história para cada um de nós. Isso já foi o primeiro passo para nossa desconfiança geral, porque quem realmente sabe da história verdadeira não precisa inventar novas versões da mesma, e disso todos nós sabemos. A história que o Tom me contou seria que, abre aspas, durante uma brincadeira sobre tamanhos de seios mais relacionados à academia, eu estava comparando os nossos seios, e por isso acabei encostando nos seios de Londres. Fecha aspas. Londres será a nossa primeira personagem a aparecer na história. Nessa situação, o mesmo já tinha percebido o que tinha feito, e descobrimos que isso seria só mais uma versão amenizada do caso real. E é aí que o nosso problema realmente começa. Bom, deixando de lado a parte de Londres, viajaremos diretamente para a Escócia, uma nova personagem, onde nós vamos descobrir o início dessas mentiras, tanto sobre essas histórias quanto para nós, que ele realmente mentia muito pra gente. E é aí que vai entrar o nosso querido personagem, Escócia. Escócia nada mais era que uma antiga namorada do Vaticano. O que ele teria contado para nós seria que nunca havia gasto nenhum valor monetário com tal pessoa, e que também haveria tido relações íntimas com a mesma. Porém, eu, como um bom curioso, fui atrás da mesma, e o que eu descobri vai chocar vocês. Bom, conversando diretamente com a Escócia, eu descobri que ele teria inventado a parte das relações íntimas, pelo menos grande parte, e também descobrimos um possível assédio, onde a mesma teria contado que, abre aspas, não houve relação sexual. O que houve foi um dia em que eu teria acabado de terminar com a minha ex-namorada e ele veio me consolar, mas eu estava fortemente alterado. E ele havia insistido para me tocar, e eu rejeitei. Então ele me segurou pelo braço, mas não chegou a acontecer nada. Apesar de não ter ocorrido, o mesmo disse várias vezes para várias pessoas que teria ocorrido, sim, relações íntimas entre os dois, de uma forma bem banal, onde isso poderia se adequar em um assédio verbal. Artigo 483. Garante o direito de rescisão e indenização quando houver ato lesivo da honra e boa fama. E se enquadra perfeitamente no nosso caso. E vocês, acham que acaba por aí? Isso é só uma parte de tudo. Bom, com tudo isso tendo acontecido em sequência, ele resolve se mudar de colégio, pois no colégio que ele estudava se encontrava Londres e amigos da Escócia, onde no início ele teria espalhado que cometeu atos íntimos com a Escócia.
E após o ocorrido com Londres, as pessoas se afastaram e o criticaram. E para um possível refúgio, ele se muda. E é aí que nos aproximamos mais ainda da verdade. Bom, para esse final, vamos lá. Agora é só um resumo de tudo o que aconteceu e um pouquinho de adição dos fatos. Nós sabemos que ele é uma pessoa totalmente mentirosa, temos muitos critérios sobre isso, e nós vamos juntar tudo isso com a nossa realidade, os amigos do Vaticano. Onde em um caso recente, o mesmo falou que ia sair com a gente, porém de última hora, no último momento, no último segundo da partida, ele disse que não iria e cancelou. Falou que iria ver uma tal ex. Não sabemos se é verdade ou mentira, se ele foi ou não. Mas não é a primeira vez que eles nos deixam por motivos chucros. Isso tem acontecido repetidamente durante anos. E, para piorar, dessa vez nem teve um pedido de desculpa. E assim conseguimos entender que nem com os próprios amigos ele é verdadeiro. Então chegamos à conclusão que na segunda parte do vídeo possivelmente teria omissão da verdade. E possivelmente Londres estaria contando a verdade sobre o assédio. E também teria acontecido uma possível mentira em relação à Escócia. Com isso, entendemos que ele é uma pessoa totalmente insegura, uma pessoa abusiva e possivelmente uma pessoa com traços tóxicos, igual os antigos amigos dele. E é muito triste ter que falar e apresentar isso sobre um amigo tão próximo, pois nenhum de seus amigos esperava algo assim dele. Mas, em relação a vocês, qual seria a opinião de vocês? Eu vim aqui apenas para deixar os fatos. E é assim que eu encerro esse vídeo. Valeu, falou, eu fui.